Voltando com o nosso bate-papo, professores, eu queria saber, no mercado de trabalho, na vida real, qual a diferença que isso faz, como é que está a aceitação do mercado de trabalho das empresas mesmo, como é que eles estão vendo essa questão da realidade virtual, não só nesse momento, mas como projeção de futuro? Eu acho assim, ontem mesmo eu estava conversando com um colega, né, que tem produtora aqui em São Luís, né, eu trabalhei nesse segmento por muito tempo, né, estou afastado desde que vim para a universidade, mas estava conversando com ele sobre mercado e tal. Então, assim, no caso das produtoras, o que acontece é que com os equipamentos digitais houve uma enxurrada de concorrência, né? Antigamente o equipamento era muito caro, então tinham poucas produtoras, e aí se conseguia um preço, uma situação mais, vamos dizer assim, viável. Com o digital, né, você tem muita gente oferecendo os mesmos serviços, uma guerra de preço muito grande. Então, o que eu estava justamente conversando ontem com ele é que ele precisava, se ele quisesse sair dessa guerra de preço, ele precisava começar a oferecer conteúdo e desenvolver conteúdo usando tecnologias emergentes como realidade aumentada, realidade virtual, entre outras coisas, porque aí talvez ele conseguisse, né, ter mais, vamos dizer assim, um pouquinho mais de tranquilidade para desenvolver projetos mais rentáveis, né, e mais interessantes para ele. O mercado de São Luís é pequeno, mas, por exemplo, em São Paulo, no Rio, realidade aumentada e realidade virtual já têm sido usadas, principalmente como ferramenta de marketing, educacional e tal. Quer dizer, é uma coisa que está acontecendo. E eu acho que esse é um grande mercado, uma grande possibilidade para o pessoal do audiovisual, do conteúdo audiovisual, né? Dá uma olhada, né, em realidade aumentada, realidade virtual, imagem 360, né? E acho que, inclusive, acho que já tem um interesse sobre isso, né? O Labicom a gente tem feito um ciclo, né, que a gente chama de InovaJó, ciclo de inovação no jornalismo, que é justamente para treinar profissionais que já saíram da graduação, que estão no mercado, mas que foram formados num período pré-digital, vamos dizer assim, né? Então, a gente tem tido muito interesse desses profissionais justamente conhecer a questão de dados, questão de visualização, questão, né, essa integração com a computação, né? E o módulo 3, que vai ser em setembro, né, é justamente jornalismo mobile e jornalismo imersivo, que é com a utilização, né, dessas tecnologias e processos, né, para a área do jornalismo, né? Há um interesse, acho que, crescente nesses temas. Pois é, eu sigo a migração, né, desde os anos 90, que a gente revelava aqui na UFMA, dentro de um laboratório, que eu acho que esse laboratório já não deve existir mais, então a gente via a fotografia nascer, né, e hoje os jovens, os novos fotógrafos não sabem o que é revelar uma foto, porque eles já pegaram o Photoshop prontinho para fazer as coisas. E a gente hoje aproveita essa tecnologia, como a gente migrou de uma forma, como o Márcio está falando, a gente teve que entrar nesse mundo, porque realmente, senão a gente ia ficar para trás e a coisa é muito rápida. Então, hoje você viaja, pega um smartphone e quer saber que igreja é aquela, você aponta para a igreja e em menos de alguns segundos, ali ele te dá as informações, te dá uma volta na igreja em 360, ele vai buscar. Então, justamente a fotografia com o design, com uma série de coisas, ela vem hoje e chegou sem pedir permissão, assim. Muita gente que realmente ficou para trás está sentindo, o mercado realmente mudou, muita agência grande está quebrando, muito jornal grande está se reinventando, e eu acho que esse é que é o segredo, né? Eu tive uma vez para fazer um pedido de patrocínio para um empresário, e eu fui entrando na sala e ele foi logo me dizendo: olha, tu está sabendo que livro vai acabar? Eu estou vindo agora da Itália e a Barça e a Delta já estão digitais. Aí eu falei: como é que eu vou pedir um patrocínio se ele está dizendo que o livro vai acabar? Eu fiquei assim meio que abismado, mas eu tinha que ter alguma coisa para me defender. E uma das coisas que, como a gente geralmente fala, o professor falou da coisa que é muito antiga. Eu estou com um equipamento que, na verdade, é um binóculo que antes, quando iniciou a fotografia, há mais de 100 anos atrás, era revelada no espelho, né? Revelada num vidro. E ali você já tinha um 3D muito perfeito, muito perfeito, muito perfeito. Então, não tem nada de novo, mas tem coisas que se reinventaram. Aquilo era muito caro, hoje você tem acesso mais barato.
E eu dei um exemplo que os Estados Unidos usa, que é um cilindro à prova de energia nuclear e etc., onde eles guardam e eles renovam a cada 20, 15 anos tudo que tem ali dentro. Então, a nossa história está ali dentro através de equipamentos mais modernos. Então, lá dentro você tem disquete, lá dentro você tem o que tem de moderno, de DVD, Blu-ray, tudo ali dentro. A cada 10 anos é tirado aquilo e renovado. Uma cápsula do tempo, porque as coisas vão se reinventando. Na última cápsula não tinha mais onde ver uma fita cassete, um MD, não tinha onde ler um Blu-ray, não existia mais. E a coisa ficou tão séria que o livro que estava lá, que não precisa de equipamento nenhum para ser lido, ele estava lá. E ele vai ser visto daqui a 200 anos. Então, assim, hoje, com a volta do vinil, sim, o pessoal tá retomando algumas coisas. Então, hoje, de repente, o cara já inventou tanta coisa que, de repente, o antigo também ele vai ter seu valor. O McLuhan falava isso, que alguns meios, né, ao longo do tempo, né, eles deixam de serem utilizados para sua função original, mas viram objetos de arte. Acho que é o caso do vinil, né? Quer dizer, colecionadores, inclusive assim, o custo hoje para você comprar um vinil é como se você estivesse comprando uma coisa, né, um objeto de arte. Ele é mais caro, sim, e tal, mas quer dizer, ainda é um mercado de nicho que existe, né? Ele acabou tendo outro valor, né? Isso, exato, né? Ressignificado, né, numa outra sociedade, num outro tempo, né? Agora, só fiquei um pouco preocupado, porque o Meirelles, toda vez que ele fala de tecnologias com mais de 100 anos, ele está apontando para mim, entendeu? Então, eu acho que, eu não sei se... eu não sei. Na verdade, ele falou de tecnologia com mais de 100 anos, aí eu não... Na verdade, eu sempre lembro de Márcio, porque ele é inovador nessas coisas. A nossa tecnologia, que nós somos feitos, tem mais de milhares de anos. Então, acho que eu vou ler desse jeito, então, professor. Na minha monografia, quem me ajudou foi Márcio. Na verdade, ele já era o meu mestre. Não sei, né? Já que é um bate-papo, né? Então, estamos aqui para conversar, né? Tá certo. Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor essa diferença entre a realidade virtual e a realidade aumentada. Bom, na realidade, isso todos os dois estão incluídos no que o pessoal chama aí de realidade misturada, né? Mixed. A gente tem um mundo real, que é isso que a gente está envolvido aqui, com pessoas reais, com bens materiais, e a gente pode construir no computador um mundo visualizável, experimentável, que é completamente virtual, que é feito de cenas sintetizadas no computador, ou a partir de fotografias, ou a partir de modelos geométricos construídos pelo próprio ser humano. E eu posso, hoje, por exemplo, a realidade virtual foi por onde essa coisa começou. Você tinha de um lado o mundo real, do outro lado o mundo virtual. E aí alguém percebeu, e eu imagino, ou eu costumo afirmar que isso vem principalmente dessa dificuldade de você construir uns mundos virtuais, que ao invés de construir um mundo virtual completamente novo, eu pudesse enxergar o mundo que eu estou imerso e acrescentar a ele informação. O exemplo clássico disso é o filme do Robocop, né? Nós mais antigos assistimos, talvez os mais novos não, mas onde você tinha, um seriado muito antigo que passava, O Homem de 6 milhões de dólares, né? Também. Que você dá ao ser humano a capacidade de olhar o mundo real, mas você consegue, nessa visão, nessa experiência que ele tem do mundo real, olhando, ouvindo, tocando, cheirando, ou até mesmo provando, né, com o paladar, você acrescenta informação adicional que ele não está vendo. Por exemplo, eu poderia estar ali olhando hoje. Quem está nos olhando pela TV pode estar olhando aí em algum local os créditos dizendo quem eu sou, quem é o professor Márcio, de onde ele é. Mas seria legal se eu não precisasse olhar pela TV para ver isso. Se eu chegasse aqui para sentar numa reunião com vocês e aparecesse ali ao redor, uma auréolazinha ao redor do Meirelles, mostrando quem ele é, um cliquezinho que eu podia dar uma piscadinha aqui e aparecer alguns trabalhos dele, né? Isso, vivenciando no mundo real, que a gente chama de realidade aumentada, né? Você tem o mundo real e você acrescenta ele. No filme do Robocop, por exemplo, ele quando olhava um bandido ou uma coisa, ele tinha visão de infravermelho para enxergar de noite, ele conseguia identificar quem era a pessoa, ele conseguia fazer uma busca no banco de dados do FBI, saber a ficha criminal da pessoa. Isso é possível hoje, né? E quem é o responsável pela popularização dessa tecnologia
que é, segundo alguns especialistas, a tecnologia que vai realmente prevalecer aí sobre a realidade puramente virtual. Quem é responsável pela popularização disso são os smartphones, né? Você já tem hoje uma série de aplicações, talvez a mais simples delas seja a aplicação para você pega o seu celular, aponta para o céu estrelado, ele reconhece que estrela está, te diz o nome da estrela, você roda... O Google sabe mais da gente do que a mãe. Porque cada pesquisa que tu faz, ele vai colocando no banco de dados, quando tu tá olhando alguma coisa, sai lá aquela câmera que tu viu, a passagem aérea, o cara fica te empurrando ali a cada segundo. Aquilo é um cruzamento de informações. E assim, a realidade aumentada, ela também, assim, às vezes as pessoas pensam que o que você pode sobrepor ao que você está vendo, ao que o dispositivo, no caso o celular, o tablet está vendo, é apenas a imagem, mas você pode sobrepor um áudio, por exemplo, e traduzir cartazes, né? Você pode, hoje mesmo eu vi uma matéria sobre um tipo de aplicação para pessoas com deficiência visual, onde com o reconhecimento de imagem, né, ela aponta o celular para os objetos no supermercado e ele vai escutando, né, o áudio, ele reconhece a imagem, né, que é uma das coisas importantes, é uma das referências para poder fazer essa junção entre o que a câmera está vendo e o que vem, né, o que vai ser adicionado, né, uma das referências é a imagem. Então ela reconhece e ela fala o áudio, né, enfim, para que a pessoa com essa deficiência, né, consiga ver, né. A gente, em 2013 mesmo, eu apresentei um trabalho onde, para o jornalismo, no caso, a gente fez essa possibilidade, ou seja, eu tenho uma tela de computador ou uma página de jornal, né, e eu posso ter uma aplicação onde aquele texto está transposto para voz sintetizada, né? Vamos dizer assim, eu tenho um arquivo com aquele áudio, lendo aquele texto, e o celular pode fazer essa intermediação, apontando para aquela página, né? Ele vai trazer esse conteúdo adicional, que pode ser um vídeo, pode ser uma imagem, pode ser uma animação, né? Pode ser uma foto, né? E a gente tem um projeto que já encerrou, né, que é o Semente, a gente está encerrando esse ano, onde a gente trabalhava a questão do patrimônio histórico, né? A gente desenvolveu várias aplicações usando realidade aumentada justamente para contar a história dos casarões de São Luís, né? Um crime, um grande amor, o lugar onde um poeta escreveu o seu trabalho, usando realidade aumentada. Por quê? Porque o nosso público, a gente queria atingir principalmente as pessoas, os jovens, né, o pessoal de escola, né? Então a gente queria contar essas histórias de um jeito diferente. Então a gente usou muito realidade aumentada para fazer vários tipos de interação, inclusive com áudio, né, que é uma possibilidade, né, da realidade aumentada também. Eu estava com essa dúvida sobre a questão da acessibilidade mesmo, Sim. porque a gente vê muito que é voltado para essa questão visual. Tem uma questão do áudio também, mas o visual, ele é muito explorado na realidade virtual. A maioria dos exemplos está relacionado com isso, mas você tem alguns exemplos, né, onde você tenha o que é adicionado, no caso, é o áudio. Nessas aplicações, a gente fez, eu até tenho tipo um cartão postal que tem uma foto do Edgar Rocha, né, de um casarão de São Luís. Então, na aplicação, a gente acoplou a foto um áudio em inglês, né, explicando que imagem é aquela, que casarão é aquele. Então, com o aplicativo, a pessoa só, né, coloca, no caso um turista, né, ele aponta para a foto e ele escuta na língua dele uma descrição sobre aquela imagem, né? Como o Meirelles falou também, acho que o Rio tentou fazer isso com o QR Code, que é uma forma rudimentar de realidade aumentada. Alguns prédios, né, eles associaram justamente descrição em outras línguas para que a pessoa com o aplicativo, apontando para aquela imagem ou para o QR Code, né, para referência que dispara o conteúdo adicional, ele pudesse escutar um áudio e ou acessar uma página da internet com informações. Você tem várias formas de interagir com isso usando realidade aumentada, né? No trabalho que eu escrevi, quer dizer, na comunicação tem um conceito que a gente chama de remediação, ou seja, entre uma mídia, um meio que remedia o outro, que de alguma forma ele aperfeiçoa ou altera esse meio, né? Então a gente considera a realidade aumentada como uma espécie de tecnologia que vai remediar outros meios. Por exemplo, um jornal, uma foto, uma imagem, né? Ela tem aquele conteúdo, mas com a realidade aumentada eu consigo colocar um outro layer de conteúdo, né, adicional em cima desse material, né? Isso é uma possibilidade nova interessante também, que você pode usar de diversas formas. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa acerca do trabalho de vocês, que vocês estão planejando aí para o futuro?
Bom, assim, o Labicom, que é o Laboratório de Convergência de Mídias aqui da UFMA, ele trabalha, entre outros projetos, com essas duas tecnologias, né? Realidade aumentada, que a gente usou muito no Semente Digital, e realidade virtual, que a gente está usando agora no Jumper, com essa finalidade jornalística, né? Então, assim, quem quiser conhecer o trabalho, a gente tem o site, né? E a gente está no Facebook também, né? O pessoal gosta mais do Facebook, então a gente usa esse canal para divulgar, né? Quem quiser conhecer os projetos, né? Inclusive para profissionais, a gente tem esse ciclo que a gente chama de InovaJor, que é onde a gente está meio que voltando o olhar para a comunidade, para interagir com esses profissionais e mostrar para eles, né, essas mudanças que a tecnologia está oferecendo para o fazer jornalístico, né? Que é uma das coisas que a gente estuda. Fotos, Meirelles. Pois é, na verdade a gente está fazendo esses pré-lançamentos que já aconteceram e agora em setembro a gente vai fazer o lançamento, provavelmente numa praça pública, onde a gente vai mostrar esse livro com realidade aumentada. E, inclusive são 2 relançamentos, o 400 Anos Luz e o Entre o Céu e a Terra, Patrimônio de Imagens Audiovisual. A gente sempre gosta de frisar que eles tiveram o apoio da Lei de Incentivo à Cultura, né? E eles tiveram a ajuda do governo do estado e de empresas privadas que fizeram esse sonho ser realizado, né? No caso, a Potiguar e a Fribal, que nos ajudaram nesse projeto, e a gente vai tocando e vai ter outros projetos futuros que a gente já está começando agora. E agora que eu estou sabendo que o professor está abrindo isso aí, eu vou já correr lá para pedir mais uma ajuda lá. Pois é. Professor? Bom, a gente tem o nosso principal motivação no Núcleo de Computação Aplicada é a formação de recursos humanos, né? Nós somos universidade e assim, a gente faz alguns projetos de pesquisa, mas o foco é na formação. A gente tem hoje um grupo em torno de 15 alunos, de graduação, mestrado e doutorado, trabalhando no desenvolvimento de pesquisas e produtos nessa área, que vão de projetos ligados à indústria, principalmente alguns projetos ligados ao setor elétrico e ao setor de petróleo e gás, e uma parte grande ligados à área de soluções para a medicina, né? A gente tem se inserido aí nesse processo, desenvolvendo ferramentas, desenvolvendo software, desenvolvendo soluções para a construção dessas aplicações. Nosso foco atualmente é em realidade aumentada, onde a gente tem desenvolvido, principalmente, tentado resolver o problema, que é o problema de detecção e reconhecimento dos objetos, uma área chamada visão computacional, fazer com que os computadores consigam olhar uma câmera de vídeo, identificar que aquilo é uma câmera de vídeo. Para a gente é muito fácil, para o computador é extremamente difícil, e a gente então tem desenvolvido soluções nessa área. No campo das aplicações, a gente tem desenvolvido aplicações para a área médica, principalmente, e tem nos orgulhado muito o nível dos profissionais que a gente tem formado. Recentemente, a gente teve um dos nossos alunos, eu fico triste porque ele foi embora, mas fico feliz por ele. Ele foi contratado pela MetaVision, da Califórnia. O projeto que ele já desenvolveu lá, ele foi para lá em outubro do ano passado. O projeto foi premiado no Festival de Cinema Independente nos Estados Unidos no ano passado. Foi uma aplicação de realidade aumentada, onde 2 pessoas sentadas olham um objeto virtual no meio, entre elas, e ficam interagindo. Uma outra área que a gente tem atuado fortemente, que é importante principalmente para essas aplicações de realidade aumentada, são novas formas de interação, porque agora eu não tenho mais mouse, não tenho mais teclado, eu não vou andar pelo mundo com o teclado pendurado no braço, né? Então, a gente tem desenvolvido bastante ferramentas de interação baseadas em gestos de mão livre, gestos corporais. Essa é mais ou menos a nossa linha de atuação. Agradeço a presença de cada um de vocês, foi muito esclarecedor. Bom, o programa foi muito interessante, muito legal a gente conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto que é tão recente. Chegamos ao fim de mais um programa. Se você quer rever esse e outros programas da sua TV UFMA, acesse o nosso canal no YouTube e acompanhe as nossas redes sociais. Até a próxima!